Bom, como eu disse, cada videoaula dessa vai ser uma geração romântica, tá? Vamos à primeira geração. Eu já falei no vídeo anterior, reforçando que as características principais são o nacionalismo, né? Ela é uma geração nacionalista, indianista, no sentido de ter o índio como um representante nacional, como alguém de destaque, e religiosa, tá? O destaque são para Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Não são os únicos autores dessa primeira fase romântica, mas são os principais. São os principais nomes, são aqueles que mais se destacaram dentro dessa vertente aí da primeira geração romântica, certo? Então, eu tenho uma poesia indianista, como ela ficou conhecida, que o índio era o personagem principal, era como se fosse um herói da Marvel, por exemplo. Aí eu tenho uma poesia de Gonçalves Dias, que é muito conhecida, chamada Canção de Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais cores. Então, eu não vou ler o poema por completo, mas ele vai citando ao longo do poema todo o brilho, todo o glamour de ser brasileiro. Né? Tudo que ele viu na terra, tudo que ele acha aqui que é brasileiro, ele vai exaltar. Tudo que era nacional precisava ser valorizado, né? As aves que gorjeiam, que cantam aqui, não cantam como cantam na Europa. Aqui é diferente, que é coisa muito mais interessante. Então, resumindo, primeira geração, ou primeira fase, é sentimentalismo, subjetividade, nacionalismo, indianismo e culto à natureza. Ou seja, eu tinha tudo voltado para o nacional, para o brasileiro. A subjetividade do autor também era importante. O que o autor pensava, quais os sentimentos dele, isso era importante para essa primeira fase, para o romantismo em si, viu? Então eu tenho uma geração com temas principais girando em torno de uma nova pátria, com menções ao passado histórico do país. Também estão presentes temas como a exaltação do índio, considerando o herói nacional por excelência, que deu nome à geração. O mito do bom selvagem, do filósofo Rousseau, é aqui traduzido na figura do índio que, além de valente defensor de sua terra, é livre e incorruptível. Seus principais autores são Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre. Eu queria abrir um parêntese para isso, para que vocês tenham uma consciência de que o que se foi feito com o índio não foi um favor. Tá? Eles não pegaram a figura do índio e colocaram o índio como herói a troco de nada. Eles fizeram isso com a intenção de que o europeu não tivesse medo de vir para cá e pensasse, não, o Brasil só tem selvagens. Então eles fizeram o quê? Incentivaram os autores a escreverem romances cujos principais personagens eram índios, e o índio era aquela figura de herói mesmo. Tem um romance, acho que é de Gonçalves de Magalhães, que é sobre um índio. E esse índio era praticamente o Capitão América versão Made in Brasil. Todo grande, aí ele faz as características do índio como um ser praticamente sobrenatural. Era um herói da Marvel mesmo. E o índio não era assim, muito menos estava interessado em ser símbolo nacional. O índio queria continuar vivendo na terra dele, cultivando o que ele tinha para cultivar, e não deixaram, né? Invadiram, devastaram, mas aí já é outro assunto. Então eu tenho um esqueminha de resumo para vocês. Construção da identidade nacional. Então, primeiro se construiu a identidade nacional. Depois houve um resgate dos símbolos anteriores, né, com a chegada dos portugueses. E aí eu tenho índios heróicos e cortês, né? Índio educado, índio civilizado, que não era verdade. E natureza virgem e exuberante, símbolo do paraíso bíblico.
Então, era praticamente um Jardim do Éden, versão romântica. Esse foi o livro que eu mencionei para vocês, Juca Pirama, e esse índio era um índio extremamente heróico, era tido como um semideus, praticamente assim. Tá? Eu vou adicionar a imagem anterior porque eu não consegui falar de novo, a parte da direita. Vou adicionar. Então, voltando para ela, do lado de cá, divulgação dos ideais românticos, eu tenho honra individual, honestidade de sentimentos e bravura. Então, essas tinham que ser as características do herói, né? Do índio. O índio tinha que ser assim, tinha que ser um homem individual, tinha que ter honra, tinha que ter honestidade de sentimento, tinha que ser bravo. Então, eram características, porque na realidade o índio não se importava. Por exemplo, no livro, no romance que eu mostrei para vocês, o índio salvou uma donzela. O índio não se importava com as brancas.